Em 95, o governo brasileiro reconhece oficialmente a existência do trabalho escravo no país e acaba formalizando instrumentos para a erradicação desse problema. No que pertine à inspeção do trabalho, a formalização disso se concretiza através da fundação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho, hoje Ministério do Trabalho e Previdência. Esse grupo é composto por equipes interinstitucionais que atendem denúncias que apresentam indícios de trabalhadores em condições análogas de escravos. Também pode fazer rastreamento e essas denúncias, via de regra, a grande maioria do enfrentamento, são recebidas pela CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho, em Brasília, que contém a DETRAI, que é a Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo. No que tange aos parceiros, citamos a Comissão Pastoral da Terra, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Departamento de Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério do Trabalho e Previdência, a partir de 2008, volta todos os seus esforços para tentar diagnosticar esse problema no meio rural e para melhor enfrentá-lo através da observação dos contratos de extrema sazonalidade em termos de produção. Essas e outras informações, elas dão consistência, um melhor planejamento das ações de fiscalização. Esses parceiros também se reúnem no âmbito dos estados e nacionalmente, formando comitês para a erradicação do problema e dão margem à discussão desse enfrentamento. Bom, o trabalho em condições análogas a de escravo deve ser periodicamente também enfrentado nessas reuniões que traduzem a concretude do problema e qual a intervenção legal que deve ser feita. Então, são medidas que visam a segurança jurídica e a segurança física dos integrantes do grupo. Esse grupo também se soma à atuação de grupos especiais nos estados, das superintendências regionais do trabalho. É muito importante porque é um trabalho que é atacado nacionalmente através do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e dos grupos nas superintendências do trabalho, também é enfrentado. Ele não é isolado só pelo GEF. É uma intensificação dessas fiscalizações e a delegação do problema ao GEF tem uma correlação com a gravidade ou não do enfrentamento que é delineado na denúncia. Nos anos de atuação, verificamos que esse problema foi enfrentado de acordo com o desenvolvimento da economia, a expansão de fronteiras agrícolas e o trânsito de cidadãos entre países também influencia bastante a alteração das formas de redução da condição análoga de escravo. Não só a migração intermunicipal, interestadual, como também de fronteiras transnacionais. Em razão disso, houve uma evolução das abordagens, das condutas adotadas para a garantia dos direitos dos trabalhadores, assim como a punição dos responsáveis, o que faz com que as ações fiscais sejam levadas aos trabalhadores impossibilitados de exercer a plenitude de suas cidadanias. E essas esferas institucionais, elas visam a persecução de todas as instâncias possíveis e em procedimentos específicos adotados nas fiscalizações de modo uniforme, para que, na eventualidade da constatação do crime, haja uma tratativa como instrumento da fiscalização capaz de tratar processos não só na esfera administrativa, como civil e penal.
É muito comum sermos chamados para depor, para testemunhar nas ações penais em curso anos depois da constatação do problema na esfera administrativa. No que diz respeito a instrumentos, temos os mais importantes, a Convenção 29 da OIT de 1930, que fala do trabalho forçado, a Convenção 105 da OIT também, que trata da abolição do trabalho forçado. Elas foram ratificadas pelo Brasil. O Brasil é signatário dessas convenções, portanto elas estão inseridas no nosso ordenamento jurídico, de modo que a tipificação tem correlação com a forma abordada nessas convenções internacionais, porque o Brasil é um dos signatários desses pactos. Há também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, e esse pacto, especificamente no artigo 8º, ele trata das formas de escravidão. O outro documento internacional é o dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, de 1966, ratificado pelo Brasil em 92, e no artigo 7º ele trata das condições de trabalho equitativas e satisfatórias. Há outro instrumento importante, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, de 69, e o Brasil é signatário desde 92. É um compromisso à repressão, à servidão e à escravidão em todas as suas formas. A Declaração da Conferência das Nações Unidas, também sobre o ambiente humano, ou Declaração de Estocolmo, de 1972, cujo primeiro princípio estabelece que o homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao gozo de condições de vida adequadas num meio ambiente de tal qualidade que lhe permita levar uma vida digna, de gozar do bem-estar. O protocolo para prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, é o chamado Protocolo do Tráfico, é o de Palermo, de 2000, é um dos protocolos suplementares à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e prevê a criminalização do tráfico de pessoas voltado a qualquer forma de exploração sexual. Esse protocolo está em vigor internacionalmente desde 2003 e foi ratificado pelo Brasil em 2004. Trata do aliciamento de trabalhadores rurais no Brasil, de trabalhadores estrangeiros irregulares, com o intuito de submetê-los ao trabalho em condição análoga de escravo, e a definição do tráfico de seres humanos nele contida é de suma relevância. Independentemente de todos esses instrumentos internacionais citados, a nossa legislação, a legislação brasileira, tutela de forma objetiva a dignidade da pessoa humana em diversos preceitos da Constituição Federal. O artigo 1º já prefacia: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios, Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, são de suma relevância, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O artigo 4º vai tratar, vai reger-se o Brasil vai reger-se por suas relações internacionais e tem os seguintes princípios: a prevalência dos direitos humanos e, no artigo 5º, como não poderia deixar de ser, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança, à propriedade nos termos seguintes. Bem, aí há uma série de preceitos constitucionais de extrema relevância que falam de degradância, que falam de propriedade, atendimento da função social, da ordem econômica, está no artigo 170,
que tangencia também a valorização do trabalho e prescreve o tratamento digno a todos com fins de ser exercitada a justiça social. A função social da propriedade, no inciso 3 do artigo 170, a redução das desigualdades regionais e sociais, no mesmo preceito constitucional, o 170. O 186 trata da função social da propriedade rural e critérios e exigências estabelecidos em lei, requisitos, diz o seguinte, que há que se observar disposições que regulam as relações de trabalho, explorações que favoreçam o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Importante ressaltar a íntegra ainda do artigo 7º da Carta Magna, que prevê os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem assegurar a melhoria da sua condição social, induzem uma grande reflexão sobre a realidade das relações do trabalho verificadas nas ações fiscais executadas por meio da auditoria fiscal do trabalho em todo o país. Por fim, o artigo 243, reformulado pela Emenda Constitucional 81, que trata das culturas ilegais de plantas psicotrópicas e diz respeito à exploração ainda do trabalho escravo. Na forma da lei, as terras poderão ser expropriadas e destinadas à reforma agrária. Esse artigo, ainda não vi a aplicação dele, infelizmente, mas ele é bem forte, é uma punição bem estrondosa, portanto é de suma relevância. Emenda Constitucional 81 de 2014 que fez essa alteração no texto constitucional. E aos poucos vamos tratar do problema no que diz respeito à criminalização e aos tipos penais do artigo 149 do Código.